Para cá, porque a gente vai aprender muito. Nós vamos falar agora de saúde ocular, saúde da visão, né? Estima-se aí que em todo o mundo cerca de 80 milhões de pessoas tenham glaucoma, Priscila. Olha só a quantidade. Pois é, uma doença aí que tem início de forma silenciosa e aí é onde mora o perigo, né? Porque cerca de metade das pessoas não sabe que tem essa doença. Pois é, um percentual muito grande, né? Cerca de 50%. Então a gente convidou aqui, né, o doutor Clicério Rebouças, ele é oftalmologista. Estamos também no Maio Verde, que é um mês de conscientização em relação ao glaucoma. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Bom dia, prazer tê-lo aqui, doutor. Bom dia, Lídia, bom dia, Priscila. É um prazer estar falando aqui com vocês sobre esse mês tão importante, que é o mês de conscientização, né, para o diagnóstico precoce e tratamento do glaucoma, que é o Maio Verde. É um mês inteiro alusivo a trazer, a chamar a atenção da população para essa doença tão importante e, como você frisou bem, tão silenciosa. Agora, assim, né, Pri, a gente fica imaginando como é que ela se mostra, né? Porque já que a pessoa já pode ter silenciosamente, sem grandes, digamos, mudanças, ela não começa, por exemplo, a perder visão, ela não começa... Como é que a gente fica sabendo que tem glaucoma? Tem que ser por exame anual? Qual o alerta? Pronto. O alerta é justamente o diagnóstico precoce. Como é que é isso? A doença, ela, até as suas fases avançadas, ela não apresenta sintoma. O grande problema é esse, né? É que ela não apresenta nenhuma sintomatologia. O olho não dói, o olho não muda de cor, o olho não tem dificuldade de visão. Existem pessoas que têm glaucomas avançados e que a visão central, como a gente diz, ela é uma visão praticamente normal, mas é uma pessoa que não enxerga nas laterais, ela tem uma perda de campo de visão. E até que essa perda ela seja perceptível pelo paciente, muitas vezes esse quadro é irreversível. Essa lesão que você tem, você não volta mais a melhorar. Então, o grande ponto é você fazer o diagnóstico precoce. Como é que se faz isso? Através da consulta com o oftalmologista. Você fazer o diagnóstico através do exame, onde ele vai avaliar o seu nervo óptico e avaliar a pressão e toda a estrutura ocular e, a partir daí, solicitar exames complementares para poder fazer a conclusão do diagnóstico. Doutor, deixa eu até perguntar, porque esses dias ele já estava em casa, eu tô meio, acho que 48 anos, né, a visão já está ruim, e aí eu até falei, gente, eu acho que minha visão está meio ruim. Aí eu mesmo fiz em casa assim, eu falei, deixa eu ver minha visão periférica como é que tá. Aí botei a mão aqui. Aqueles testes, né? Aí eu fiquei olhando pra frente e botei a mão aqui. Estou vendo minha mão, né? Tô vendo minha mão. Aqui, ok? Aqui eu não tô vendo, mas eu acho que aqui já não tá tão já periférica. Tá atrás do campo, né? Aí eu fui pra esse lado, que eu também tô vendo, eu tô balançando. Eu falei, opa. Então, assim, a gente pode começar desse jeito, pra se alguém botar a mão assim do lado, pra ver se já tá perdendo essa visão periférica? Pode. Existe isso que a gente chama de campo de confrontação. O ideal é sempre você até ficar de frente a outra pessoa e vocês testarem o campo de visão uma da outra, né? Fazendo o teste de confrontação de campo visual. Mas, como eu disse, muitas vezes, quando você percebe que está tendo essa dificuldade, o seu campo ele não volta mais. Por isso que é a característica irreversível do dano, né? Então, é claro que você, percebendo isso, você vai correr para um médico, né, para procurar ajuda, confirmar. né? Mas o ponto importante é a avaliação anual com o oftalmologista. Agora, então, todo ano tem que ir, né? Todo ano tem que ir. Agora, é uma doença hereditária? Se os pais, os avós tiveram, existe a probabilidade maior de se ter também? Existe, Lídia, existe a história familiar dentro do glaucoma, ela é muito importante, ela é um fator de risco que a gente pontua na avaliação do paciente. Né? O paciente que tem um parente de primeiro grau com glaucoma, ele tem uma chance os estudos mostram, em torno de 9 vezes maior de ter a doença. Então, ele tem que ir mais cedo, digamos, no oftalmo, já ficar ali com aquele alerta, porque geralmente é a partir de que idade, né, que a doença se manifesta? A doença, ela está presente em todas as faixas etárias, mas de uma forma geral, a partir dos 40 anos, a gente tem um aumento crescente dessa prevalência com o aumento da idade. Agora, se no caso estiver na família, aí essa idade pode reduzir. Isso, a gente pode iniciar essa avaliação antes, né? Mas a prevalência ela aumenta com o aumento da idade. E, doutor, a gente fala assim que com essa época aí da Covid, muitas coisas aconteceram e muitas pessoas relataram que sentiam a dificuldade na visão, né, problema, olho que não piscava tanto, ficava muito ressecado. E aí eu te pergunto, pode ter algum sinal também de glaucoma com a Covid ou não? De uma forma geral, a Covid ela trouxe uma série de alterações na visão
mais relacionadas à conjuntivite. No início existia a conjuntivite associada ao vírus, né, do SARS-CoV-2 e algumas alterações também no nervo óptico. Então, algumas neurites que a gente chama. Mas em relação ao glaucoma em si, não existe uma relação direta. Sim. Mas existem, como eu disse, olho seco relacionado ao Covid. Pós o Covid, ele inicia essas alterações também. Agora, tem tratamento glaucoma? Como se dá? O tratamento do glaucoma é fundamental, como eu disse, iniciar no início e você lançar a mão de colírios, que são a base do tratamento. Colírio para quê? Para baixar a pressão do olho, que é a única coisa que a gente pode... Dá para fazer. Que pode fazer baixar a pressão do olho. Mas não só isso. A gente tem que avaliar esse paciente como um todo e tratar as doenças associadas também que ele tem, que influenciam no glaucoma, como diabetes, hipertensão arterial. A gente precisa saber se esse paciente tem, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, que hoje em dia está muito associado a uma progressão do glaucoma. Então, a gente precisa, além de tratar a pressão, a gente precisa tratar o paciente como um todo. E doutor, chegou uma pergunta de uma telespectadora nossa. Fala aí, diretor, qual é a pergunta? O nome dela é Tereza e ela quer saber o seguinte, ela é do Vale Dourado. Beijo, Tereza. Fala aí a pergunta, diretor. A mãe dela tem glaucoma, certo? Mas ninguém antes da mãe teve a doença. Ela pode ter glaucoma? A Tereza pode desenvolver glaucoma porque a mãe dela tem? A gente falou aqui, né, da hereditariedade. Isso, a gente falou que existe uma associação familiar. Não quer dizer que todos os glaucomas vão ser familiares. Mas se você tem um caso de uma mãe que é um parente de primeiro grau, ela tem uma chance aumentada de desenvolver a doença e, portanto, tem que ficar um alerta maior para ela. Eu tenho só uma dúvida também, doutor, que é o seguinte. No caso, você falou que quando você descobre, já é tarde. Quem descobriu que já perdeu alguma parte da visão, ela não reverte, mas você consegue ter cura? Né? Você consegue paralisar onde ele está? Assim, o glaucoma ele não é uma doença que não tem cura. Por quê? Porque o glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma neuropatia, é uma destruição das fibras do nervo óptico causadas pelo aumento da pressão e por outros fatores. Então, essa lesão do nervo não volta. Esse campo que o paciente já perdeu não volta. A gente consegue, que é o que a gente pretende com o tratamento, é estancar essa perda, né? A gente parar essa progressão. E a gente vai lançando mão do tratamento. E a gente faz uso do colírio. Existe também hoje alguns procedimentos não invasivos, como laser, que a gente pode fazer, né? E uma série de outros procedimentos. Isso tem que acompanhar a pessoa para o resto da vida, porque se ela parar, ele retoma. O acompanhamento é contínuo para o resto da vida, é uma doença crônica, degenerativa, que a gente precisa acompanhar durante toda a vida do paciente e ter um acompanhamento de perto, né? Esse paciente ele vai ter a sua periodicidade no médico conforme a gravidade da doença. Tem paciente que precisa ir a cada 3 meses, né? E aí para você acompanhar esses casos. E para quem não conhece o glaucoma, é aquela que fica, quando já está avançada, a pessoa fica com aquele olhinho branquinho, é isso, doutor? Tipo, para quem não conhece o glaucoma, é o pitirijo que chama, né? Pitirijo. Como é que dá para você identificar numa pessoa que ela tem glaucoma, você olhando para ela? Não tem como você identificar. Catarata, isso daí, não é o que fica mais... A gente tem outras lesões que ficam com esse branco no olho, é mais relacionada à catarata, né? O glaucoma, você vê como eu entendo, né? Eu sou jornalista, tá, gente? O glaucoma é muito silencioso, não fala, né? Você não vê, Você não consegue notar, porque é uma lesão que acontece lá no fundo do olho, lá dentro. Você não consegue avaliar isso a olho nu, né? E lembrando, né, que o doutor falou que a partir dos 40 é quando, né, a gente deve começar a observar isso, mas se você tem algum familiar que já tem glaucoma, aí você vai mais o quê? Uns 35, 30, seria isso? Isso, né? Todo mundo precisa fazer uma avaliação anual no oftalmologista, não é? A gente tem não só o glaucoma, mas outras patologias, né? A partir de que idade? Por exemplo, para quem não usa óculos, quem usa óculos a gente sabe que tem que ir todo ano, né? Fazer aquela... Mas quem, estou bem de visão, quando é que eu começo a ir, digamos, ter o hábito de ir ao oftalmo? Sempre. Não existe essa idade para você iniciar. Até criança já pode... Você tem que estar acompanhando no oftalmologista. Todo ano, fazer o cuidado. O cuidado com a visão, né? O nosso olho é um órgão muito delicado, muito sensível.
existem várias patologias que podem estar ali presentes e que a gente muitas vezes não sabe, só descobre avaliando e acompanhando e diagnosticando precocemente. Temos Obrigada, que cuidar, doutor. né? A gente agradece aqui mais uma vez. Estamos nesse maio verde, né? Verdade. E é Aí, doutor, eu queria importante. até fazer uma pergunta, a sua pergunta não, quem tiver alguma dúvida, algum Instagram que possa tirar dúvida sobre esse maio, né, que é um mês tão maio verde ainda, né? que a gente está, né, procurando. Quem quiser saber, tem até aqui, Colocou né, aqui embaixo, no não foi, Instagram. diretor? Lê aí, Lídia, que eu não estou enxergando. CSO.oftalmo, Oftalmo, né? É um Instagram que... É o CSO.oftalmo. Que tem informações lá direto e tem WhatsApp também, né? Doutor Aparecendo aqui Clicério, embaixo. muito obrigada. Doutor Clicério Rebouças, É né? isso. Oftalmo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu sei que o nosso público Acho que deu pra deve gente ter aprender adorado, né? bastante, né? Muito obrigada. Bom trabalho e até uma próxima. Obrigado a vocês, eu agradeço e estou sempre à disposição para conversar e ter as dúvidas da sua audiência. Ah, nossa audiência tem muita dúvida de visão, porque tem uma galera aí É bom demais. 40 a Saúde, que mais. sempre bomba. Tem uma galera 40 a mais aqui com a gente, né, amiga? Chega batendo. Olha, a gente vai agora pro intervalo, é isso, Lídia? Isso.